Fala galera, estamos de volta com a Malheiros TV. E aí, como vocês estão? Eu espero que ansiosos também para mais um giro pelo mundo. No último vídeo a gente falou sobre o SUS e muita gente curtiu, muita gente comentou, elogiou e a gente percebeu que quando o nosso giro fica pelo Brasil, fica bem mais maneiro. Então, o nosso giro pelo mundo vai continuar aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre a revolta da vacina, um episódio muito importante na história do nosso país e um episódio que muita gente compara com o momento atual da vacinação. E aí, gostou? Vamos começar? Mas antes, a nossa clássica vinheta. Vai, Rafa! Só para dar um contexto inicial, a revolta da vacina é considerada uma das maiores, se não for a maior revolta popular que a República Brasileira já viu. Ela aconteceu em 1904, aqui no Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, ou seja, no centro do poder nacional. Muita gente resume esse episódio como se fosse uma manifestação popular que rolou pelo simples fato das pessoas não serem adeptas da vacina. Se fosse só isso, a gente já podia acabar o vídeo aqui. Mas é claro que não foi assim, né? Existem vários contextos políticos, históricos e até de fake news para essa revolta. E não se assustem com as semelhanças, mas teve até um bobão falando que quem tomasse a vacina ia virar bicho. Oh, eu não acredito. Exatamente como o doido que tá lá na presidência. Olha só que doideira. Parece absurdo, né? Mas foi o que aconteceu, eu juro, e eu vou provar. Mas a gente vai fazer como sempre e começar do começo. Vamos lá. Entre os vários problemas que o Rio de Janeiro tinha no final do século XIX e o início do século XX, podemos destacar alguns que vão diretamente entrar em choque na revolta da vacina. O primeiro era o fato da cidade estar vivendo uma crescente nos casos de varíola, uma doença transmitida por um vírus. A gente conhece bem isso, né? Pois é. E também a febre amarela, transmitida por outro velho conhecido nosso, o Aedes aegypti. Sim, o mesmo mosquito que transmite a dengue, a zika e o chikungunya. Olha só, que bichinho abençoado. Em resumo, tínhamos um grave problema de saúde para resolver. O segundo problema era que a cidade do Rio de Janeiro estava muito queimada lá fora. Você acha que esse papo do Brasil tá queimado no exterior é coisa de agora? Nada disso. Ai, que vergonha. A nossa imagem era associada a uma cidade imunda e contagiosa. Os casos de doença eram tão graves que as embarcações europeias evitavam parar aqui. Existem casos de barcos que viram mais da metade da sua população morrer depois de atracar no Rio. As condições de vida das áreas mais centrais eram péssimas também. A população pobre contava com nenhum ou pouquíssimos serviços de limpeza, saneamento, coleta de lixo, essas coisas básicas. Esses delírios comunistas de moradia decente foram deixados de lado por uma ideia, uma estratégia que na cabeça deles parecia ótima, né? Como é que a gente vai fazer com essa galera? Vamos tirar todo mundo daí. Eles resolveram retirar a população pobre dos centros e transformar essas áreas em espaços de negócios e serviços para a população de maior renda. Sabe aquele processo conhecido como gentrificação? Tipo o que a gente vê nos filmes do Kleber Mendonça? Foi quase o que rolou. Mas como a gente está falando do Rio de Janeiro, né? A gentrificação aqui, claro, foi na porrada. Com a prefeitura retirando as pessoas de suas casas à força para a construção da cidade que seria a nova Paris dos trópicos. Se não bastasse isso tudo, ainda existia um clima tenso na política. Pensa só, uma república recém-criada, uns monarquistas que queriam voltar para o poder, uns militares insatisfeitos de passar o poder para representantes dos latifundiários, e o povo vendido sem saber quem faria alguma coisa por ele. Isso tudo estava por trás desse momento. Agora sim, agora que você já entendeu, ou melhor, agora que você já se lembrou, né, porque você já sabia disso tudo, porque aqui nós somos uma comunidade de jovens cultos da internet, então agora que você já se lembrou do contexto da época, vamos falar da revolta da vacina. O ano era 1904. O presidente Rodrigues Alves. Ele tinha um grande foco em modernizar a cidade do Rio, que, entre outros apelidos, chegou a ser chamada de Túmulo dos Estrangeiros. Ou seja, era preciso controlar as doenças que, além de matar muita gente, ainda impediam o desenvolvimento do país. Nesse momento, você pode pensar, bom, mas não é exagero falar que isso atrapalha o país? Não, não é exagero não. Tudo isso impedia muitos investimentos no café, que era a grande base da economia do Brasil na época. Impedia também a chegada de mão de obra estrangeira, dificultava o comércio, era bem sério, era um problema bem sério.
Com esse conjunto de problemas, duas pessoas bem conhecidas da nossa história integram esse plano de modernização. Para a parte de obras e transformação da cidade do Rio, o prefeito Pereira Passos. E para a parte das doenças, Oswaldo Cruz. Essa galera, cheia de interesse em resolver esses problemas que estavam sufocando o Brasil de várias maneiras, começaram uma série de iniciativas para mudar isso. Agora, eu peço muito cuidado, porque é óbvio que essas medidas sanitárias para resolver os problemas do país, elas foram muito boas e muito necessárias. Mas a correria nos projetos passou muitas vezes por cima dos direitos e da vontade da população. Moradias derrubadas para grandes obras, muita gente precisando se virar e arrumar de um dia para o outro um lugar para morar. Isso tudo acontecia enquanto os casos de doença e internações só aumentavam. Agora, deixa eu falar uma coisa que muita gente não sabe. A vacina contra a varíola já era obrigatória no Brasil. No caso de crianças, desde 1837. E no caso dos adultos, desde 1846. Mas ninguém estava nem aí para a lei e nem tinha tanta vacina assim sendo produzida. Então, ninguém ficava fiscalizando isso. No começo do século XX, com o aumento das grandes cidades, o aumento dos casos de doença e com as reformas urbanas rolando, o Congresso aprovou, no final de outubro de 1904, uma nova obrigatoriedade para vacina. Mas dessa vez, quem não se vacinasse poderia perder alguns direitos, como ter contrato de trabalho, se casar, matricular crianças em escolas, ou seja, a coisa estava séria. Aí você pode se perguntar, mas caramba, será que era necessário isso, essa obrigatoriedade? Sim, vou explicar por quê. Muitas pessoas eram adeptas às vacinas, ainda mais com as crises de saúde, mas a falta de informação atrapalhava demais. Por causa da vacina ser feita de líquidos de pústulas de vacas, algumas pessoas acreditavam que a vacina poderia dar feições bovinas às pessoas. É boi! Raia é vaca! A gente ri quando vê um bobalhão que nem o presidente falando uma coisa dessas, mas pensa numa pessoa humilde que não tem acesso à informação de qualidade ou não tem tempo para ficar procurando. Imagina quantas dessas pessoas deixaram de se vacinar por isso. Outro ponto importante é o seguinte: o fato de ser obrigatório nos dias de hoje não significa que alguém vai forçar você a tomar vacina. Ninguém pode sair colocando uma agulha no seu braço à força. O que vai acontecer é que a pessoa que não for vacinada vai ter uma série de restrições para utilizar os serviços públicos. Faz sentido, né? É a verdade. No começo do século XX, essa certeza não era tão garantida assim. Menos de uma semana depois da decisão de obrigar a vacina, surgiu uma liga contra a vacinação obrigatória. Opositores do governo financiavam e colocavam muita pilha nesses movimentos. É claro que por interesses políticos, mas o clima estava muito tenso. No dia 9 de novembro, a lei foi regulamentada e poderia entrar em vigor. E aí, pronto. Entre os dias 10 e 18 de novembro, o Rio de Janeiro viveu de tudo. Manifestações estudantis entraram em confronto com a polícia e mais gente decidiu protestar. Já no dia 11, estavam rolando tiros nesses confrontos com a polícia. O jornal Gazeta de Notícias escreveu o seguinte: houve de tudo ontem. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Além de tudo isso, ainda tiveram rebeliões militares, desentendimentos políticos, perda de popularidade do governo, enfim, foi um verdadeiro caos. Noite do terror, aquela noite do The Purge, sabe? Noite do expurgo, total. Diante de todo esse caos, o presidente Rodrigues Alves retirou a decisão da obrigatoriedade da vacina. Em 2 semanas, o Rio de Janeiro já somava 1.000 presos, mais de 400 deportados, mais de 100 feridos e mais ou menos 30 mortes. Claramente, as coisas deram muito errado. O problema, que ficou óbvio 2 anos depois, foi a forma como as coisas foram conduzidas, com o conceito de forçar no lugar de informar. Essa ideia de poder fazer tudo por estar no poder gerou uma crise enorme, mas a grande perda veio quando as pessoas não se vacinaram. Pouco tempo depois, no ano de 1908, o Rio de Janeiro teve a maior crise de varíola da história. E aí, adivinha só, ocorreu um movimento contrário.
As pessoas correram para se vacinar e em pouco tempo a doença já tinha praticamente sumido. E em 1910 a varíola já não era mais um problema nacional. Valeu, galera! Esse foi mais um vídeo da Malheiros TV. Fiquem ligados aí no calendário de vacinação contra a Covid para ajudar os seus pais, os seus amigos, os seus vizinhos. Se protejam, não arrisquem suas vidas, não escutem o presidente, usem máscara e até semana que vem.